Vamos falar sobre saúde agora. Vocês viram que recentemente temos uma nova diretriz falando sobre pressão arterial. 12/8 sempre foi considerada uma pressão boa e hoje ela é considerada uma pré-hipertensão. Doutora Débora está conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar sobre esse assunto para entender por que mudou, doutora. Por que antes 12/8 era uma ótima pressão e hoje a diretriz diz o contrário? Vamos lá, primeiro boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite. Bom, muitas pessoas se desesperaram, né, com essa mudança, achando, agora me tornei um hipertenso. De fato, essa mudança, ela serve mais como um alerta, né? O que antes nós considerávamos normal, então o paciente passava em consultório, tinha ali a pressão 12/8, nós não tínhamos nenhuma orientação, agora liga o farol amarelo, para que a gente preste mais atenção a esses pacientes, porque já é considerado um estágio pré-hipertensão. Então, esse paciente, ele não é um hipertenso, ele não precisa de tratamento, mas ele precisa de uma orientação adequada, mudar o estilo de vida, para que ele não se torne um hipertenso nos próximos anos. Então, 12/8 é uma pré-hipertensão e hoje o que a diretriz fala sobre uma boa pressão? Uma pressão normal. Exatamente. A gente considera normal abaixo de 12/8, né? E 12/8 até 13,99 são os pacientes que a gente vai ligar esse alerta de pré-hipertensos. A partir de 14/9, aí esses pacientes são classificados como hipertensos que precisam de tratamento adequado. Essa nova diretriz, ela fala também sobre alguns grupos, inclusive quem utiliza anticoncepcional. Qual que é a orientação, doutora? Isso, uma mudança muito relevante, legal que aconteceu, que tem tudo a ver conosco, né, aqui no programa, é a mudança da orientação da hipertensão para mulheres. Nós, mulheres, temos a vida aí regida por hormônios, né? Então, para nós, a gente precisa atentar em algumas fases de vida. Na fase reprodutiva, mulheres que utilizam anticoncepcionais, a maioria dos anticoncepcionais podem alterar a pressão arterial. Então, em mulheres que já são hipertensas, a gente deve optar por outro método ou serem avaliadas mais regularmente pelos seus cardiologistas. Importante também ali na fase da gestação. Hoje em dia, a gente tem tido gestações cada vez mais tardias, até pelo estilo de vida. Isso aumenta o risco da eclâmpsia, né, da hipertensão gestacional, da pré e da eclâmpsia, que é um fator muito importante de mortalidade no nosso país, e também ali na peri e na menopausa, que é onde a gente perde a nossa proteção, tem uma diminuição do estrogênio, que é o hormônio que nos protege, e é onde nós, mulheres, começamos, de fato, a ter um maior risco para desenvolver a hipertensão arterial. E é muito importante o histórico gestacional. Mulheres que tiveram hipertensão durante a gestação, algumas continuam hipertensas após, outras não. Mas essas mulheres que tiveram, a gente precisa ter uma atenção especial, que elas têm um risco maior de desenvolver hipertensão ao longo da vida. E com qual frequência nós devemos aferir a pressão? Eu sempre oriento, se você não tem fator de risco, ou seja, você não é um diabético, né, você não tem um histórico familiar, pelo menos a cada 6 meses é importante aferir a pressão. 6 meses. E eu posso fazer isso em casa, com um aparelho como você trouxe? Sim, Podemos mostrar, então? Podemos. Você pode aferir minha pressão para que a gente demonstre? Claro. Acho que eu fico sentada, certo? Isso. Então, vou dar as orientações pré-aferição, tá? Perfeito. Que é muito importante. A gente não deve aferir a pressão, assim, ao longo do dia, quando está fazendo alguma atividade, está estressado. O correto, né? A orientação correta é pelo menos 5 minutos de repouso, né? Então, não estar fazendo uma atividade, subindo uma escada, 5 minutos em repouso. Não ter ingerido café, ou refeições muito pesadas, pelo menos 30 minutos antes, nem bebida alcoólica e nem cigarro. Então, se você fumou, espera 30 minutos para fazer essa aferição. Posição correta, sentada, assim como você está. Como eu estou, sem cruzar as pernas. Pernas descruzadas. O ideal é que aqui acho que vai ficar um pouco desconfortável, mas o ideal é as costas apoiadas, né? E o braço relaxado sempre na altura do coração. E eu faço no braço esquerdo. Isso, você pode aferir nos 2 braços, não tem problema. E o ideal é que sejam feitas pelo menos 2 aferições com intervalo de 1 minuto entre elas. Porque às vezes a gente tem muitas pessoas que a hora que começa, né, que o aparelho começa a apertar, já fica nervosa. E existe realmente, né, a síndrome do jaleco branco. Jaleco branco que altera a pressão. Isso é um fato, muito, é real, então. Muito, altera muito. Tanto é que em alguns pacientes, a paciente vai no consultório e fala, doutora, minha pressão está altíssima, mas não é assim em casa. E a gente usa de outros recursos, temos aparelhos, né, exames para aferir essa pressão em casa, quando o paciente está mais relaxados. Então, posso ir para demonstrar? Por favor, vamos lá.
E isso é interessante, porque hoje em dia esses aparelhos, eles são baratos, então Sim. é uma medida simples que a gente pode ter esse controle em casa. Com certeza. Bom, o ideal, todas essas orientações que nós comentamos, né? Certo. O importante também é o tamanho da braçadeira. Então, se você tem um braço, ela tem que cobrir pelo menos 80% da circunferência do seu braço. Então, se você tem um braço muito fino ou muito obeso, essa braçadeira tem que ser mudada, né, de acordo com o seu braço, porque isso pode dar uma medida alterada também. Então, a gente coloca aqui, o ideal é de 2 a 3 centímetros aqui dessa artéria, então mais ou menos uns 2 dedinhos aqui. Eu tô quietinha pra não ter nenhuma alteração. Mas eu não estou fazendo de forma correta porque tô trabalhando, né? Tô me movimentando. Pode deixar ele relaxado aqui na altura do coração. E o ideal é que não fale durante a aferição. Isso pode ser que hoje dê um pouquinho mais alta, porque está aqui agitada, trabalhando, então também não vamos, se for mais do que 12/8, não precisa se preocupar, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo demora? Há alguns segundos, o aparelho vai insuflar, né? Então vai ter que apertar e depois ele vai desinsuflando e a gente tem que esperar que ele desinsufle completamente, tá? Nos digitais ele já vai apitar pra gente, dando todos os valores. Quando é feito por ausculta, aí depende de uma outra pessoa fazer isso pra você. Importante ressaltar que às vezes a pessoa não tem um aparelho, mas a maioria das farmácias aqui no Brasil dispõe dos aparelhos para aferição. Então você pode ir na farmácia, pode ir nos postos de saúde. O importante é aferir. Ó, Deu 13/8. Deu alta, 13/8. Uma pré-hipertensa. E eu ainda falei pro nosso produtor que minha pressão normalmente é baixa. Sim. Então isso é porque eu estou ativa, trabalhando e eu fiquei tensa, confesso, gente. É uma pressão fazer essa aferição ao vivo. A gente até conversou que provavelmente poderia dar um pouquinho alta porque você está em atividade, né? Estávamos falando, conversando, então não foi num cenário ideal. Mas a gente depois faz uma outra aferição para ver fora se do ar, eu já conto pra vocês. se enquadra nessa pré-hipertensão. E me conte algo, descobri que sou pré-hipertensa, não mudei os meus hábitos. O que isso pode ocasionar na saúde? Se você é um pré-hipertenso e você não passou pelas mudanças do estilo de vida, porque nessa hora da pré-hipertensão é fundamental as mudanças no estilo de vida. Se você não fez isso, a chance de você evoluir com um quadro de hipertensão, e a hipertensão ela é a raiz assim, da grande maioria das doenças cardíacas, então ela aumenta o risco de AVC, de infarto, de arritmias, né? Geralmente ela está associada às outras doenças também, como o distúrbio do colesterol. Você tem uma grande chance de evoluir com esses eventos. E as medidas, elas são estilos de vida, né? O que nós sempre falamos, que é perder peso, redução de sal, aumentar o potássio. Por quê, doutora? O potássio ele está relacionado com a atividade dos nossos vasos sanguíneos, então ele ajuda ali no relaxamento do nosso endotélio, né, que reveste, e ele vai melhorar isso. Esse aumentar o potássio, isso é para a população geral. Para quem tem problema renal, tem que ser feito com maior cuidado. Seguir uma dieta DASH. O que seria isso? A dieta DASH, ela é uma dieta que ela foi desenvolvida para o controle de hipertensão. Quando a gente fala em dieta, as pessoas já se assustam achando que é uma restrição, né? Na verdade, ela não é uma restrição, ela é um plano alimentar que é fundamental para quem é pré-hipertenso e hipertenso, mas que pode ser seguido por todos nós. Que consiste em quê? Em você aumentar a sua ingesta de frutas, né? Frutas têm fibras. Aqui no Brasil é muito fácil, que a gente tem uma variedade ótima ali de frutas. Aumentar a ingesta de legumes, hortaliças, grãos integrais, então usar o arroz integral, a aveia, quinoa. Diminuir o consumo de gorduras no geral, então optar pelas carnes magras, principalmente as carnes brancas, como o frango, e os peixes, que são ricos em ômega 3, como o salmão, a sardinha. Diminuir o consumo de carne vermelha e, quando for consumir a carne vermelha, usar a carne vermelha magra, né? A gente tem o patinho, o coxão mole. Optar também pelo uso de oleaginosas, que são as castanhas, que também ajudam nesse controle, e reduzir gorduras saturadas no geral. Então, dá preferência para cozinhar ali com azeite ou com óleo de canola, evitar açúcar e restringir também o consumo de álcool. E aí temos aqui alguns pilares que sempre conversamos no Mulheres em qualquer pauta de saúde, que é atividade física regular, cessar o tabagismo, controlar o estresse na medida do possível e o controle do sono. Então tudo isso faz com que o organismo, de um modo geral, funcione melhor.
Exatamente. Por isso que eu falo, né, essa mudança que teve essa pré-hipertensão que todo mundo se preocupou, na verdade são as medidas que todos nós já deveríamos adotar aí na nossa vida para prevenir todas as doenças cardíacas. O Brasil é um país hipertenso? Os casos têm aumentado? Tem. O Brasil é um país de hipertenso. A gente estima que pelo menos 27% da população geral seja hipertensa e isso, a partir dos 40 anos, os níveis podem chegar até 40%. Ainda é um país que não se diagnostica muito hipertensão, porque a hipertensão é silenciosa, né? Ela não causa um sintoma, assim. Algumas pessoas têm ali um mal-estar, dor de cabeça, mas a grande maioria se descobre hipertenso ou quando a doença já avançou ou em exames de rotina. Então, com o passar da idade, a prevalência aumenta muito. A nossa estimativa atual agora em 2025 é que pelo menos 38 milhões de brasileiros são hipertensos e desse, mais da metade mal controlados. E além dos hábitos, algo a mais pode causar hipertensão? É algo genético, por exemplo? Sim, a gente tem uma origem genética da hipertensão, maus hábitos, outras doenças, né, como o tabagismo, o diabetes, podem cursar doenças renais, podem cursar com aumento da pressão. O uso de alguns medicamentos também é importante frisar, tem pessoas que precisam de alguns tratamentos que podem aumentar a pressão, o uso dos esteroides anabolizantes, tudo isso altera a pressão. E falando em medicamento, temos muitas perguntas aqui no @Gazeta Mulheres, mande a sua também. Essa é da Selma. Se eu começar a tomar remédio para hipertensão, eu irei tomar para sempre ou eu consigo parar esse medicamento em algum momento da vida? Muito legal, essa pergunta a gente ouve muito em consultório e a resposta é depende. Se você é um hipertenso, né, eu falo muito, se você está hipertenso porque você tem maus hábitos e a gente ali precisa usar do medicamento como um recurso, depois você vai mudar esse estilo de vida e essa pressão regredir, a gente pode suspender esse medicamento. Existem alguns casos assim, mas a grande maioria vai precisar fazer esse controle para o resto da vida. E aí, sobre aparelhos, muitas dúvidas sobre isso, uma delas é da Suela. Como escolher um bom aparelho? Aqueles de pulso, ela te pergunta, eles são confiáveis? Algumas pessoas falam que somente aqueles que você vai apertando, né, que são os que nós encontramos em hospitais e clínicas, sim, são mais precisos. Existe isso ou tendo selo, eu posso confiar, o selo do Inmetro? Existe. A gente orienta sempre o de braço, eles são mais confiáveis. Os de pulso, eles são muito sensíveis, então a gente mexe, alguma coisa, eles têm uma sensibilidade maior, mas podem também ser utilizados. Procurar uma marca confiável e olhar ali no fabricante, tem sobre a calibração também, de quanto em quanto tempo esse aparelho precisa ser revisto. E no caso de dúvida, se a aferição está muito diferente, sempre confirmar em consultório médico ou no posto de saúde. Tanto a Silva quanto a Márcia te perguntam se a tireoide pode alterar a pressão. Pode alterar a pressão. Então, a partir disso, é importante organizar essa doença de base para que você não tenha um problema secundário. Exatamente. Tanto é que, às vezes, tratando outras doenças, nós tiramos a pessoa de um estado hipertensivo. E com que frequência, essa é a pergunta, ai, desculpa, não peguei o seu nome, a da Márcia. Com que frequência uma gestante que sofreu hipertensão durante esse processo se torna uma pessoa hipertensa depois do parto? É muito frequente, eu não vou saber te dizer a porcentagem exata, mas a gente vê uma frequência muito grande, principalmente se essa gestante teve uma hipertensão muito descontrolada ao longo da gravidez e se ela tem outros fatores de risco associados, como obesidade, sedentarismo, então a gente vê isso se prolongar nessa pós-gestação, mas é muito frequente. A Paty te pergunta se o estresse pode alterar a pressão. Eu complemento, altera no momento do estresse ou é algo que fica no organismo e torna a pessoa uma pessoa hipertensa? Sim, o estresse pode alterar a pressão. Eu acho que atualmente é um dos fatores principais. Até entrou em diretriz isso agora, o controle de estresse, porque antes nós falávamos em consultório, agora não. A gente tem documentado que o estresse é um fator e como a maioria, né, a gente vive num estresse crônico, ele pode alterar cronicamente. Claro que quando a pessoa está numa situação ali muito, um luto, né, ou um problema muito grave no emprego, pode ser algo pontual, mas se esse estresse ele vem acontecendo de maneira crônica, importante dizer das doenças também, depressão, distúrbio de ansiedade, crise do pânico, todas essas podem cursar com uma hipertensão mais prolongada. Não só pontual, mas algo contínuo também. Sim. A Cris te pergunta sobre reposição hormonal, pode aumentar a pressão? Não, geralmente a reposição hormonal ela não é causa de aumento da pressão. Agora, em pacientes hipertensas, ela deve ser feita com mais cautela.
A Bruninha compartilha com a gente que a pressão dela é silenciosa, que foi o que você trouxe. A dela chega a 18/10 e ela não sente nada. Nesse caso, a importância de aferir a pressão se torna mais frequente. Com certeza. A pressão, ela é muito silenciosa. Alguns pacientes se surpreendem e às vezes a gente pega pessoas já com lesões cardíacas ou lesões renais causadas pela hipertensão, que provavelmente foram hipertensos a vida inteira e nunca souberam. Então, uma pressão 18/10, mesmo em uma aferição esporádica, ela precisa ser muito acompanhada, porque ela já entra numa classificação de hipertensão grave. Geralmente são pressões mais difíceis da gente controlar, que a gente precisa usar às vezes 2 a 3 classes de medicamento. Então, precisa ficar ali um controle muito importante dessa pressão. Márcia conta pra gente que sempre que ela afere a pressão, o lado esquerdo é menor do que o lado direito. Isso acontece e ela te pergunta por quê? Acontece, a diferença não pode ser maior ali do que 5, né? E se for maior, a gente precisa investigar se tem alguma doença ali da aorta, alguma coisa na distribuição de sangue que não esteja ocorrendo adequadamente. Mas uma diferença pequena entre membros é normal. Agora, essa pergunta é engraçada, que é da Milena. Ela falou, poxa, agora que eu tenho 44 anos, essa diretriz vem e muda 12/8, não é mais bacana. Mas é importante que a gente deixe claro que 12/8 é um alerta, não é ainda para ninguém se desesperar. Não é. É só para rever hábitos de vida, apenas para isso. E quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas falam, mas eu me alimento de maneira correta. Mas às vezes não está fazendo a atividade correta, não está cuidando do sono, que a gente, na vida moderna, a gente esquece a importância do sono, né? Então sempre tem algum hábito ali que a gente pode melhorar. Olha que interessante, a Lucimar, ela toma remédio para a pressão, mas depois que ela começou a medicar a ansiedade, a pressão diminuiu. Então são duas doenças que caminham juntas. Caminham juntas. É isso que a gente conversou. Às vezes, tratando outras doenças de base, a gente consegue tirar o antihipertensivo. A Elizabeth, ela te pergunta sobre batimentos cardíacos, porque quando a gente afere a pressão, eles aparecem também. Tem uma faixa ideal? Tem. Os batimentos considerados normais para uma pessoa que está em repouso, né, que não está ali em uma atividade, que não fez um esforço físico, que não está nervosa, fica entre 50 a 100. Abaixo de 50 a gente considera uma bradicardia, são batimentos mais fracos, e aí pode ser normal, atletas é comum que isso ocorra, mas tem que ser investigado, e acima de 100 é uma taquicardia, então esse coração está acelerado. Mas é muito importante sempre saber o momento. Se a pessoa está ali muito agitada, às vezes é só uma elevação normal. Então, mas se ela estiver em repouso, entre 50 e 100 é a faixa ideal. Gisele está usando corticoides e percebeu que a pressão aumentou. E ela é hipertensa. Sim, isso acontece? Acontece. O corticoide é um dos medicamentos que mais altera a pressão arterial. E aí, como equilibrar isso? Porque muitas vezes nós precisamos utilizar o corticoide. Sim. E aí, essa alteração pontual não é tão prejudicial ou o médico ele pondera caso a caso? O médico pondera caso a caso. Em alguns pacientes que são hipertensos, que vão precisar do tratamento com corticoide, às vezes a gente até aumenta a dose do antihipertensivo ou associa outra medicação durante esse tratamento e depois faz a retirada. Ou fica monitorando para ver se esse aumento não passa ali de uma faixa que se torne mais arriscado. Olha que interessante, a Miranda compartilhou com a gente que a pressão dela sempre é alta pela manhã, geralmente 14/9, e nos dias frios e nublados, a pressão sobe. Aumenta. Tem alguma relação? Tem muita relação. A gente brinca que o inverno é o inimigo ali do cardiologista, porque é onde aumenta a incidência de doenças cardiovasculares. Por quê? A gente faz a vasoconstrição. O frio faz com que os nossos vasos apertem e isso aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de infarto também. Então, também é muito comum alguns pacientes que são hipertensos em período de frio intenso, eles precisam aumentar a dose do antihipertensivo e o contrário também acontece. Muitos pacientes relatam, doutora, quando eu viajo ali no verão, que eu vou para a praia, minha pressão cai muito. A gente precisa, às vezes, reduzir o medicamento por conta dessas variações de temperatura. Isso é muito comum. Então, por isso que é tão importante estar sempre em comunicação com o médico para que não tenha nenhuma alteração significante, né, nessa pressão. E a obesidade, ela altera a pressão? A Luli te pergunta. Altera. Aumenta a pressão arterial também. Hipotiroidismo também, como falamos, que é a pergunta da Silvana. E te perguntaram também sobre pressão baixa. Essa nova diretriz falou algo relacionado a isso?
Não, a gente tem ali, pressão baixa é um assunto muito polêmico, né? Porque algumas pessoas têm uma pressão ali de 8/6 e ficam bem com essa pressão. A gente considera o ideal abaixo de 12/8, mas não tem uma referência sobre o limítrofe, né? O que seria inaceitável em uma pressão baixa. Depende muito mais da clínica do paciente. E em que momento que o paciente precisa utilizar medicamento? Em que momento que vocês decidem que é hora de entrar realmente com essa ajuda extra? Perfeito. Nós temos 2 momentos distintos e vai depender muito do perfil do paciente. Eu vou tentar explicar de maneira bem resumida e rápida. Quando o paciente já tem 2 aferições com a pressão igual ou acima de 14/9, já mudou o estilo de vida sem melhoras, nós já entramos com a medicação. Tá? Agora, pacientes que têm a pressão ali que a gente considera limítrofe de 13 a 139, 80/89, mas já tem alguma outra comorbidade que aumenta o risco cardíaco dele, como por exemplo, ele tem a pressão ali 13/9, mas é obeso, mas é diabético. Esse paciente, ele vai precisar ser tratado precocemente com medicação, porque ele já tem outros fatores de risco cardíaco. Se ele já tem alguma lesão em órgão-alvo, em rim, enfim. Então, o tratamento é muito individualizado, mas são nesses 2 momentos a depender do paciente. Estamos aqui vendo um coração. Sim. E o que a pressão alta ela faz exatamente com esse órgão? A pressão alta, ela causa uma sobrecarga nessa bomba, né? O coração, ele atua ali como uma bomba. Então, com o tempo, né, de pressão alta, ele pode se hipertrofiar, ele pode se tornar mais endurecido. E com isso, a função dele de bombeamento cardíaco vai ser alterada. Além disso, as nossas artérias também se tornam mais enrijecidas, aumentando o risco ali de ter as placas, né? Quando a pessoa já tem um colesterol alto, aumentando o risco também de ter um infarto, um AVC. E normalmente essas doenças caminham juntas? A hipertensão, o colesterol alto, e regulando tudo melhora no organismo. Tudo melhora. Muitas pessoas aqui relatando quais são as suas pressões. A Elisa diz que a mãe tem 90 anos, toma remédio para pressão e ultimamente a pressão dela está descontrolada, apesar do medicamento, ela oscila muito durante o dia. O que deve ser feito? Uma investigação mais detalhada do porquê dessa oscilação. Se é necessário a troca do medicamento ou se tem algum outro fator, né? Como é uma paciente de 90 anos, eu imagino que ela deve ter outras comorbidades. Então, a gente tem que investigar o porquê desse descontrole de pressão. Às vezes, até um estado emocional, investigar o sono. O idoso faz muita apneia do sono, né? A gente não falou aqui, mas aquele ronco que muitas pessoas consideram normal, eu ronquei a vida inteira. Às vezes não é normal. A apneia do sono é um fator de risco cardíaco e aumenta muito a pressão. Então, a gente precisa entender em que cenário dessa paciente de 90 anos essa oscilação está ocorrendo. E às vezes é só uma resistência aí ao medicamento, fazendo algumas trocas, isso já melhora. Até mesmo por esse calor, né, que está Sim. fazendo agora em São Paulo, como você bem alertou. Exatamente. Muito obrigada, doutora, Imagina, pelas eu que informações. agradeço. E você encontra mais no @DRA Débora Giron. @DRA Débora Giron. A Débora Giron é cardiologista. Seja sempre bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Muito obrigada.